Aqui eu vejo que você vai se colocar numa posição de muito destaque se você assim o fizer, operar dessa maneira. Abre uma vantagem, lembra disso, você quer estar em vantagem? A melhor maneira de estar em vantagem na vida é operar da maneira como o tarô convida você, através dessa proposta, tá? Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura mensal para o mês de setembro para o signo de Áries. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona, para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver o mapa astral, Áries, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus. O ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo em nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro, né? É porque cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura, vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Áries, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Áries precisa saber esse mês ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, um rei de ouros, energia de touro, virgem, capricórnio, uma energia que fala, assim, no primeiro momento das questões materiais, né, como prosperidade, boas finanças, abundância, aquela questão de eu conseguir criar as condições necessárias para conseguir trazer também para a minha realidade isso que comumente eu chamo de abundância, de prosperidade, né? De uma vida material mais fluente e positiva. No entanto, o rei de ouros, ele está muito ligado para mim à questão do nosso racional, né? Que é a gente conseguir colocar à nossa disposição essa nossa capacidade mental, né, de raciocinar, de ver o que é bom, o que é ruim, separar o joio do trigo, né? Mas no primeiro momento é uma energia bastante bacana, pode representar o alcance de alguma meta esse mês, tá? Cara, um 3 de paus, eu gosto bastante dessa configuração aqui, viu? Porque fala muito que aqui aquele esforço que o indivíduo faz, o trabalho, a questão de, sabe, eu coloco a mão na massa, então eu mereço ter esse rei de ouros na minha vida, né? Aqui como uma questão a ser alcançada no primeiro momento. Mas é muito interessante porque aqui também pede, de uma maneira ou outra, que eu consiga fazer um bom uso do meu racional em comunhão com o meu fazer físico, né? Então, cara, olha, eu vou usar as minhas capacidades mais mentais, raciocinar sobre as coisas e em conjunção vou meter a mão na massa, vou trabalhar. Então, aqui o que acontece? Toda vez que o indivíduo ele tem essa sacada de sair do automático, de raciocinar sobre as coisas, parece que aqui a produção, o trabalho, né, fica mais fluente, fica mais positivo, a gente vê mais resultados. Então, esse mês é interessante que você consiga fazer essa união do racional com o operacional, se assim a gente pode fazer. E olha que legal, porque o 3 de paus é a carta que fala do sucesso que vem através do trabalho. Então, aqui você pode ser uma pessoa muito dedicada, sabe aquela pessoa que não tem tempo ruim, ou apareceu, vou fazer, né? Aqui eu não paro nunca, eu estou sempre em atividade. Então, traga também, para somar junto disso,
a questão do racional, né? Lembra que o Rei de Ouros, ele tem uma relação com a ciência. Pô, então vamos ser mais analítico, né? Mais racional, vamos trazer essas questões científicas de operações lógicas para contribuir para que aquele meu exercício de mão na massa, para aquele meu exercício do fazer, tenha assim uma notoriedade maior, né? Traga mais resultados para a minha vida. Isso daqui independente da área, tá, pessoal? Geralmente as leituras aqui do canal, a gente pode associar elas a questões de amor romântico, trabalho, finanças, né? Projetos, amizades, família, questões pessoais também. E olha só que interessante, o arcano maior louco. Então, toda vez que eu faço esse exercício de eu somar as minhas questões mais analíticas, racionais, ao meu modus operandi, ao meu modo de fazer as coisas, cara, todas as vezes eu tendo a ter um bom resultado. Por quê? Porque quando uma proposta me aparece, eu já consigo identificar logo de cara se aquele algo vai ser bom. E olha só que interessante, porque ao fazer esse trabalho eu alcanço a minha libertação. O louco fala da libertação, né? O louco, se a gente tomar como exemplo a árvore sefirótica, onde eu vou trilhando o caminho, né? O louco ele está aqui, ó, na libertação uraniana. Então, por isso que esse trabalho, comentado anteriormente, ele é significativo para o caminhar existencial do indivíduo, porque lança ele numa questão de vantagem na vida, né? Então, se a gente olha ao nosso redor e a gente vê todas essas pessoas trabalhando como máquinas de uma maneira mecanicista, automática, a gente vê que se essas pessoas trouxessem uma questão mais racional e analítica, possivelmente elas teriam maior sucesso naquilo que fazem. E até se desprendendo dessas questões mais mecânicas e automáticas que a própria vida coloca para nós, tá? Então, na maioria das vezes a gente é capturado por essas questões. E a proposta do tarô é o contrário, que você se torne consciente no seu fazer, no seu modo operacional, para que você saia das questões mais mecânicas e possa trazer uma luz, uma consciência para tudo aquilo que você faz. Tá? Então, proposta bastante interessante. E mais interessante ainda é o julgamento no fundo do maço, porque o julgamento é aquela carta do poxa, olha só esse julgamento maravilhoso que está acontecendo na minha vida. O julgamento ele fala da renovação, né? E casa muito bem com tudo que a gente está falando, porque quando o indivíduo ele tem esse modus operandi, seja em qualquer que for a área da vida dele, ele é um indivíduo apto a vivenciar renovações, né? E a cada momento que eu passo pelo julgamento, onde acontece uma renovação grande na minha vida, mais e mais vezes eu vou me colocando em situações de vivenciar cada vez maiores julgamentos e renovações na minha vida, né? Não fica mais aquele ciclo repetitivo, e sim vai acontecendo inovações na minha vida a cada etapa que eu concluo e começo uma nova. Maravilhoso, no mínimo, tá? Roda da Fortuna. Olha aí, ó, o chamado para um movimento de uma maneira mais consciente. Tá? Então, aqui esse mês você vai ter muitos resultados se você sair das questões mais mecanicistas, das questões mais automáticas, né? De dar uma quebrada na rotina, trazendo essa luz da racionalidade, das questões analíticas, né? Que são provenientes da nossa cabeça, né? E é interessante porque o signo de Áries rege a cabeça, né? Então, fica aí essa dica fabulosa, no mínimo. E o Arcano Maior, a Roda da Fortuna, ele também narra a abertura de um novo momento. Comumente é a gente saindo das questões mais inferiores da nossa vida e subindo para um patamar superior. Esse momento agrega na nossa realidade sorte, motivação, força de vontade, energia, abertura de possibilidades ou oportunidades aonde eu não via, né? Então veja como é importante ter as questões comentadas anteriormente, né? A sua leitura já abre com o Rei de Ouros. Para se bater uma meta muito grande aqui para você, seja ela qual for, ou até mesmo a nível de realização, operar dessa maneira que o tarot propõe como uma proposta generosa é realmente um caminho de maior facilidade para você. Aqui a gente tem energia de Escorpião, Gêmeos, Libra e Aquário no louco,
Touro, Virgem, Capricórnio, signos fixos na roda da fortuna, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, né? Sobre a roda da fortuna, eu também gostaria de falar mais alguma coisa, porque é importante, tá? Vamos focar nisso daqui. Quando a gente tem esse modus operandi comentado anteriormente, a gente ganha as questões do signo de Touro, né? Então, a minha vida ela fica mais fluente, eu começo a ver possibilidades no campo mais material da minha existência, eu atraio estabilidade e questões mais fixas na minha vida em relação à riqueza, à prosperidade, aquilo que representa um valor para mim, que não necessariamente precisa ser dinheiro, se não for o seu caso. Eu ganho um brilho leonino, então a minha criatividade ela vai a mil. Eu começo a entender que eu posso criar através das minhas questões racionais, das minhas questões analíticas, em conjunção com esse modus operandi de pôr a mão na massa. Tá? Eu ganho a profundidade do signo de Escorpião, então eu deixo de ser um indivíduo superficial e começo a ir na raiz de cada questão. Olha como o trabalho comentado anteriormente é importante. E mais uma vez, ó, o signo de Aquário, então, Urano. Eu ganho a libertação. A minha vida ela começa a ganhar um teor de facilidade, onde a vida não coloca mais endurances, situações desafiadoras e duras para eu vivenciar. Porque agora eu já começo a ter uma outra sacada de como operar em relação à vida e em relação às ferramentas que eu tenho para operar na realidade. Vamos ver mais. Vamos ver com Vamos ver com os anjos ancestrais, porque como é uma leitura mensal, eu acho importante a gente ver com esse oráculo aqui. Porque eu tenho usado ele, o da Marília Padilha, de forma frequente, mas eu acho interessante a gente ver. Sim, deixa eu dar um recado importante, que eu já deveria ter dado, na verdade. Ó, quem ficou até mais de 10 minutos vai receber essa informação importante. Agora, no mês de setembro, quem acompanha o canal há mais tempo sabe, eu não costumo fazer leituras particulares, enfim, faz um bom tempo que eu não as faço, tá? Mas agora, no mês de setembro, a gente vai estar disponibilizando 10 vagas para leituras particulares. Você vai mandar um e-mail aqui, eu vou deixar aqui também, mas aqui na aba sobre o canal existe um e-mail para contato, tá? Você vai mandar um e-mail falando qual é a sua problemática, caso você queira, né, fazer uma leitura particular comigo. E aí eu vou analisar e vou ver se com o tarô é possível te auxiliar em relação ao seu problema. E aí sim a gente vai entrar nas questões de como funciona a leitura. Mas já chega logo mandando e-mail contando o que você está passando, que eu vou analisar e ver se com a minha metodologia do tarô é possível te auxiliar, tá? Então são 10 vagas esse mês de setembro. Qual que é a mensagem dos anjos e ancestrais para o signo de Áries? Interessante. A gente não falou de trazer essa questão, de trazer uma luz, né, para o nosso modo de ação e que isso mora nas questões analíticas e racionais? Olha a carta que apareceu para você. A bruxa branca, seja a luz. Tá? Então, toda vez que você opera com essa questão, Ares, de cara, não, eu vou ser mais analítico, eu vou ser mais racional, vou colocar isso para trabalhar em conjunto com o meu modus operandi, cara, sempre você vai se transformar em uma luz. Seja a luz, né? Você percebe como é a bruxa branca que traz essa questão de seja a luz? Você percebe que parece que a magia mora nesses detalhes onde a gente deu? Você percebe que a fluência, a magnitude da vida do indivíduo se expressa quando ele consegue fazer essa conjunção de forças, né, das operações lógicas com as operações manuais, tá? Cara, medite muito sobre isso nesse mês de setembro. E naquilo que lhe for possível, haja dessa maneira, tá? Porque os resultados tendem a ser grandes aqui para você.
Vamos ver mais uma? A dama aprecia o crescimento e colhe as recompensas. Cara, é muito interessante, né? Parece que tudo tem a ver para mim com essa questão do crescimento pessoal. Toda vez que, antes de eu ser impulsivo, né, tem pessoa que ela não tem essa capacidade mais analítica e racional. Eu preciso desenvolver quem não tem. Porque senão eu começo a agir no impulso, e aí essa minha questão fica à mercê de vai saber quem. E quando eu sou mais analítico e racional, intuitivo até, parece que as coisas já começam a ficar um pouco mais sob o meu controle. Dando assim alguma coisa de eu já saber mais ou menos o resultado que essa minha ação vai gerar. Mais uma vez, você se coloca em questão de vantagem na sua vida se você opera assim, tá? Já falei, vou repetir porque é importante. Se você olhar ao seu redor, você vai ver a maioria das pessoas agindo de maneira mecânica, automática. E quem age dessa maneira que foi conversado anteriormente, cara, querendo ou não, também é uma questão de lógica. Fica em vantagem em relação à vida, tá? Então essa que é a proposta do tarô. Fazer você se tornar uma pessoa que está sempre em vantagem. Está à frente, se adiantou, tá? Quem se adianta, evita o atraso. Quem está em vantagem tende a aproveitar melhor as situações que lhe são apresentadas. Vantagem é isso. As situações são apresentadas primeiro para você e depois para quem vive uma vida mecânica. Então, daí a importância de você saber pegar as possibilidades que se apresentam para você em forma de vantagem, tá? É o trabalho a ser feito. E você vai ver que você vai, além de apreciar o seu crescimento dessa maneira, você vai colher muitas recompensas, que é a mensagem da dama, tá? O ancião vai além dos padrões ancestrais. Claro, possivelmente os seus ancestrais não agiam dessa maneira que a gente narrou aqui. Então, cabe a você, ao fazer isso, você quebra uma série de padrões deixados pelos seus ancestrais. Então, vale a pena, tá? Aqui eu vejo que você vai se colocar numa posição de muito destaque se você assim o fizer, operar dessa maneira. Abre uma vantagem, lembra disso, você quer estar em vantagem? A melhor maneira de estar em vantagem na vida é operar da maneira como o tarô convida você, através dessa proposta, tá? Mãe curandeira, honre seu conhecimento interior, é outra mensagem a se meditar. Porque tudo que a gente está falando, de uma forma ou outra, já mora dentro de você. Você tem que acessar, tá? Vamos ver com tarô maçônico para a gente encerrar a sua leitura. Qual que é a mensagem, né? O desfecho, na verdade, para Áries, esse mês de setembro. Cara, o enforcado embaixo do Rei de Ouros, na mesma fileira da Bruxa Branca também. Interessante, porque o enforcado, ele é essa questão da mudança também. Por quê? Cara, tá de ponta cabeça, né? Olha, o tarô convida você fortemente a ver as coisas por um outro ponto de vista. Então, se você não operava da maneira como a gente narrou nessa leitura, ao menos experimente, se dê essa chance por você mesmo. Opere da maneira como o tarô convida você e você vai ver os resultados aparecerem na sua vida. Olha ali, ó, aprecie o crescimento e colha as recompensas.
Talvez você esteja preso em um padrão mais ancestral, onde tem essa vida mais mecanicista, automática, né? Você não é uma máquina, você é um ser dotado de inteligência, de racionalidade, de poder analítico. Por que não somar isso ao seu fazer, ao seu modo de operar a vida? Faça isso, é o convite do tarô, e você vai ver as coisas florescerem na sua vida. Ah, mas em qual área? Em qualquer área, a gente já comentou. A área que você está mais carecendo. Ah, mas estou carecendo em todas. Então, adeque-se a esse modo de operação. Um rei de paus. Por um lado, a gente tem um rei de ouros. No desfecho, a gente tem um rei de paus. Você não quer ser uma pessoa de poder? Uma pessoa de estrutura? Rei de paus, energia de Áries, Leão e Sagitário. Rei de paus fala da gente se tornar uma pessoa de poder, uma pessoa realizadora, uma pessoa conquistadora. O rei de paus ele poderia ser associado ao arcano maior, o imperador, porque o rei também é um conquistador. Tá? Só que possivelmente os reis do tarô, eles têm essa capacidade narrada anteriormente, eles não saem fazendo à torto e à direita as coisas. Não, tudo tem um planejamento, tudo tem uma questão analítica, uma questão racional que o guia na maneira de fazer. Meu, essa que é a diferença de quem tem sucesso na vida e quem não tem. Olha lá, 8 de copas. Vamos abandonar aquela maneira mecanicista de ser, aquela maneira automática de ser, e vamos trazer para a nossa vida as rédeas, né? Você está no controle, lembra disso. Se você trazer esse modo operandi para a sua realidade. Eu tenho que fazer isso, mas calma, deixa eu analisar. Porque se analisar, você vai perceber se você tem mesmo ou não que fazer aquilo. O espaço que é ocupado na nossa mente com as questões mecânicas podem ser substituídas por questões analíticas, racionais, intuitivas. Isso faz toda a diferença na vida do indivíduo. Toda a diferença. Tá? E no fundo do maço, os namorados, ó, é uma escolha. Não, vou ficar na maneira mecanicista, automática, mesmo porque eu já estou acostumado. Cara, beleza. Tá? Você pode até conseguir resultados, mas também de uma maneira mecânica e automática. Você não se torna consciente do que você está criando no seu agir, no seu caminhar existencial, no seu modo de operação. Diferente da pessoa que traz para a sua realidade o que o tarot põe como uma proposta. Porque isso dá a você uma noção do que você vai receber, do que você está criando com o seu modo de operar a realidade. E digo mais, os namorados falam de escolha, então a gente já viu a escolha que você precisa fazer, caso a leitura ressoe. Mais do que isso, o arcano maior dos namorados fala de se apaixonar. Então, se você experimentar isso que o tarot convida você a experimentar, a ter esse tipo de vida, possivelmente você vai se apaixonar por esse modo de vida que a gente narrou. E aí sim você vai virar as costas para as questões mecânicas e automáticas da sua vida e vai incorporar em você esse novo método de agir na realidade, que com certeza, mais uma vez, além de trazer uma consciência, uma luz sobre o que você está criando, te coloca à frente, te coloca em vantagem, tá? Essa foi sua leitura mensal, espero que você tenha gostado. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém, trazido um auxílio, um empurrãozinho, um direcionamento. Seja qualquer que for a ajuda, já está bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal, gostou dessa nossa maneira de trabalhar, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comente e compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Áries.